Hoje, no programa Educação em Debate, nós vamos acompanhar as considerações do professor José Carlos Jadon. O nosso tema é adolescência. Vamos conhecer mais sobre esse período importante, essa fase da vida. Professor Jadon, muito obrigada por sua participação, por estar conosco aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Seja bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Professor Jadon, como é a fase da adolescência? Ela realmente é marcada por conflitos? Olha, a adolescência é um período de transição em que a pessoa, no caso o aluno, ele não é nem criança e nem adulto. Mas em alguns momentos ele responde como uma criança e em outros momentos ele quer responder como adulto. E, portanto, é um período de novas ideias, de transformações que muita gente não entende, justamente porque esse adolescente está entre essas duas fases, criança e adulto. Por exemplo, na hora de pedir dinheiro para os pais, ele age como criança, mas na hora de voltar tarde para casa, ele se sente adulto, entendeu? Então, voltar 3, 4 horas da manhã, não vê perigo e tudo mais. Então, é uma fase bastante difícil, mas que passa, Agora, né? a questão dos conflitos, então, estão não só no adolescente, que se vê entre esses dois universos, né? Ora um comportamento mais próximo ao da criança, ora já cogitando um espaço no mundo adulto, mas o Uhum. conflito também vem da nossa inabilidade, aí eu falo como pais e até mesmo educadores em sala de aula, em perceber esse paradoxo, né, que se coloca na adolescência. Como a O gente que deve eu tratar isso? acredito, Angélica, é o seguinte, falta um pouco de diálogo entre os adultos, no caso os familiares e muitas vezes os professores, com os alunos. Muitas vezes os professores eles entram e se colocam num determinado lugar em sala e não descem desse lugar. É lógico que o professor em sala ele tem que ter autoridade, mas ele tem que se colocar também num espaço que ele possa dialogar. E na família também acontece muito esse problema, ou seja, os familiares, eles normalmente só apontam os defeitos. E na realidade não existe um diálogo na maioria das famílias. Lógico que em algumas isso ocorre e a gente nota a diferença desses filhos que dialogam com os pais e da grande maioria que normalmente não tem esse diálogo. A questão da identidade, da crenças, dos valores, como isso ocorre, né? Essa afirmação da personalidade do jovem ou da jovem nesse período, professor? Então, eu acredito o seguinte, que educação se faz com conversa, ou seja, com diálogo e com elogios. Quando a pessoa está construindo a sua personalidade, a gente tem que exaltar os pontos positivos. É lógico que os pais e os professores também têm que apontar aquilo que não é certo. Mas todo aluno, seja ele bom ou ruim, aqueles alunos que a turma diz que são, né, ruins, que não têm condições, esses alunos sempre têm alguns aspectos positivos. E nessa construção de personalidade, é primordial que o professor aponte esses aspectos positivos, elogie aquilo que o aluno tem de bom, para que ele firme esses aspectos na personalidade dele. Eu, nesses 30 e tantos anos de sala de aula, eu consegui ter, assim, em alunos que eram considerados muito ruins, essas pessoas se transformaram na minha aula, prestavam atenção, faziam perguntas de forma que não me deixassem assim decepcionados com a atitude deles. Por quê? Porque eu apontava muitos aspectos positivos. Chegava no final da aula, falava excelentes as suas perguntas, você é um cara muito inteligente, entendeu? Então, isso, no momento que a pessoa está construindo a personalidade, é bastante importante. E isso falta muito no diálogo que deve existir entre os pais, professores e alunos. É como se a gente tivesse uma tendência, né, professor, mais às críticas e elas são muito perigosas nessa fase, então, de formação Exatamente. da Aliás, personalidade. isso, Angélica, é uma característica do ser humano. Normalmente, o que nos marca mais são os pontos negativos, são as críticas. A gente tem a tendência maior de fazer crítica. Então, nessa fase, desde a fase infantil ao passo do aluno, né, que ele vai passando para a fase da adolescência, é muito importante que a gente saliente os aspectos positivos, não só os professores, mas principalmente os pais. Porque a pessoa começa a acreditar realmente, começa a se ver naquela forma positiva e começa a desenvolver aquelas características. Fo- Agora, quando você aponta só o lado negativo, é isso
na minha opinião, que vai aflorar. Esse período, professor, também preocupa muito a todos por causa dos aspectos da violência. Como lidar com isso? Eu posso incluir na violência, Angélica, as drogas, porque isso corre solto por aí, independentemente das classes sociais. E eu, quando ensino literatura para os adolescentes, eu abordo uma geração de poetas românticos, a segunda geração, em que eles morriam muito jovens, devido a uma vida boêmia, uma vida desregrada. Eles contraíram tuberculose muito cedo, né? Então, eu faço esse paralelo. Ou seja, desde a antiguidade, as pessoas que procuravam fugir da vida através de drogas, no caso dos séculos passados, da bebida, essas pessoas tiveram um fim ruim. Então, hoje em dia, a violência, ela preocupa muito, porque ela começa já na adolescência, não só na televisão, nos meios de comunicação, que trazem esse tipo de, entre aspas, de conselho, enfim, das emissoras de TV, nós vemos só violência. E esses alunos, o que acontece? No momento de fuga, eles procuram as drogas, muitas vezes, porque falta aquele amparo da família e da escola. Eu vejo perigo dentro da sociedade. A gente precisa acompanhar os nossos jovens, como famílias e em sala de aula o professor também percebe isso, esse acolhimento e acompanhamento, professor? Exatamente, porque veja, a droga hoje em dia é tão grave que leva à violência, Então destrói realmente a pessoa. Eu sempre falo para os meus alunos, olha gente, a gente não vê um aluno que procure as drogas, que tente fugir da realidade da vida, das coisas da vida, e tenha, digamos assim, uma vida positiva, mas sempre tem um fim trágico, Professor, em relação ao comportamento, muitos entendem que essa fase é aquela fase das emoções afloradas, de muito, às vezes, afastamento do jovem, um certo ostracismo, não quero conversar, não fala com os Sim. pais. Como lidar com esses conflitos? As pessoas dizem que os adolescentes mudaram muito, que eles são muito mais rebeldes e tudo mais. Eu não acredito nisso. Na realidade, se você for estudar um pouquinho de história da educação, você vai ver que essa reclamação de que os adolescentes estão mais rebeldes, que muitos não conseguem dar aula, enfim, que a família não colabora, você vai ver desde o século XIX isso. A mesma reclamação. Então, em sala de aula, muito depende da postura do professor. Se o professor é eloquente, se o professor é um cara que tem jogo de cintura, se ele tem compreensão em determinadas coisas que acontecem na sala, compreensão, mas com rigor, Sim. Quer dizer, é uma pessoa que não ofende, é uma pessoa que também não se deixa ser ofendido. Então, o professor em sala de aula é a figura primordial. Nós vemos em sala de aula professores, mais raramente, que não tem um mínimo problema disciplinar. Agora, nós vemos muitos que têm problema disciplinar constantemente. Então, alguma coisa acontece. Nas mesmas salas, você tem professores que têm grandes problemas disciplinares e outros que não têm nenhum. Então, existe uma diferença aí, Eu não penso que os jovens de hoje sejam piores ou melhores que os de antigamente. Eu tenho 36 anos de magistério, comecei a dar aula com 20 anos de idade, e eu me sinto tão bem na sala hoje como eu me sentia há 36 anos. Até melhor, porque hoje eu tenho mais tarimba, mais experiência, O que acontece com os adolescentes de hoje é que eles vêm com mais informação. Então, eles são muito melhor informados através da internet, e outros meios de comunicação, e muitas vezes o comportamento muda um pouquinho no sentido, por exemplo, de virem com muito sono, porque eles ficam até tarde na internet. Então, hoje o comportamento muda, como vai mudar sempre, porque acompanha a evolução do mundo, Mas eles não são, no meu modo de ver, nem piores, nem melhores do que os de antigamente, são iguais. Então, um ponto importante é o nosso posicionamento diante deles, Eu professor? acredito Isso faz que diferença. sim. É a figura do professor, tanto com os adolescentes quanto com o pessoal do ensino superior. Alguns professores falam normalmente que está muito mais difícil dar aula, que está muito mais difícil segurar a disciplina, que o jovem hoje não tem educação, e outros, minoria, que dizem que eles são iguais. Eu ainda estou nesse time, Eu não vejo problemas maiores hoje, não. Lógico que eles são diferentes, mas não são piores. O senhor nos faz refletir, inclusive como pais também, para repensarmos a nossa postura em casa, diante do filho. Sem dúvida.
Há um aspecto muito apontado em relação a como ensinar ao jovem as responsabilidades, como fazê-lo assumir as suas responsabilidades, já que estamos preparando-o para o mundo adulto. Há uma receita É. nesse sentido, professor? Qual a sua experiência? Olha, tudo tem que ter uma motivação, entendeu? Se a pessoa vai fazer uma coisa por obrigação e não existe uma motivação, ela não vai desenvolver aquilo lá bem, não é? Então, veja, enquanto a gente é criança, a gente estuda praticamente por obrigação, ou seja, os pais querem, a gente nem tem noção porque a gente está estudando, né? Quando nós somos adolescentes, a gente já sabe que sem estudar, ninguém vai evoluir. A adolescência é uma fase de sonhos. É a fase em que o adolescente, para se dizer adolescente, ele tem que sonhar acordado. É uma idade em que os sonhos, eles acontecem muito mais. Então é sonhar em ter uma posição social, é sonhar em ter um bom casamento, uma boa família, em viajar, em ter um carro, enfim. Né? São todos esses sonhos que faz o adolescente. E o estudo conduz a isso. A cultura conduz a isso. Eu sempre, na minha primeira aula do ano, seja na universidade, seja no colégio, eu coloco os porquês de a gente estar estudando, deles estarem estudando, né? Então eu coloco aquele horizonte futuro. Todo mundo sonha em ser feliz. O que é a felicidade? A felicidade é saúde, relativa que seja, dinheiro e amor. São três coisas que andam juntas, né? Tá, que o dinheiro é muito menos importante que a saúde, concordo. Mas ninguém é feliz se não tem dinheiro para ter as necessidades, para pagar as necessidades mínimas, né? Sim. Então tem que mostrar, tem que valorizar aquela disciplina que você vai dar e a própria educação, mostrando que os sonhos, vou usar um pleonasmo, esses sonhos sonhados de forma acordada, né, acordados, esses sonhos podem se transformar em realidade e isso depende quase que exclusivamente dele. Então, Deles, né? a gente ensina, ou seja, a gente fortalece a responsabilidade, motivando-os para a vida e para a conquista dos seus sonhos. Tem que haver motivação. Por exemplo, eu ensino língua portuguesa para primeiros anos de curso superior e de áreas assim, de administração e tudo mais. Então eu tenho que mostrar por que a língua portuguesa é importante ali. Porque um indivíduo que vai para um cargo de chefia, quanto mais alto o cargo, mais ele vai escrever e menos ele vai falar. Entendeu? Então ele vai fazer relatórios, enfim, ele vai usar da língua portuguesa. E não existe um diretor, ou pelo menos a maioria dos diretores de grandes empresas, gerentes, superintendentes, supervisores, esses caras normalmente escrevem pelo menos razoavelmente, né? Então tem que motivar. Por que a língua portuguesa é importante? Porque você vai se apresentar sempre diante de outras pessoas, entendeu? E elas vão te avaliar. Então você tem que conversar, você tem que falar certo, você não pode falar um seja, né? Você não pode falar um agente fomos, né? Tá? Mas você tem que usar sempre a linguagem correta para que seja valorizado. Com relação aos adolescentes, eu ensino literatura para o pessoal do ensino médio, né? E com a literatura, com a vida dos autores, eu consigo traçar um paralelo com a vida de hoje. Quer dizer, quem vivia de uma determinada forma, quem tinha uma atitude correta, normalmente teve uma evolução, teve uma vida legal. Quem não teve, acabou mal, como, por exemplo, Fagundes Varela, que acabou praticamente na sarjeta, né? Porque resolveu ver uma vida totalmente desregrada, né? Tá bom? Tá joia. Professor, para encerrar, Pois a não. gente gostaria de trazer, né, aos nossos ouvintes e um comentário do senhor sobre um posicionamento nas escolas da LIBV e também na nossa linha educacional, nesse espaço de educação em debate, de valorização do jovem, do adolescente, a partir desse pensamento do educador Paiva Neto. O jovem é o futuro no presente. Confiemos nele. É assim que a gente deve agir, professor, com Sem confiança? dúvida nenhuma. E uma coisa a mais, viu? Quando um professor ele consegue conquistar o coração dos alunos, os bons professores, eles fazem isso. A gente não consegue conquistar 100%, mas consegue 98%, 99%. Eu acho que é sempre bom mostrar, sem um posicionamento religioso, de que Deus está presente em todos os lugares, Sim. né? E que nós fazemos parte dessa força, né? Então, e que Deus se manifesta através do poder da palavra, das nossas ações, dos nossos sonhos. Então, procurar passar, para quem tem essa convicção, procurar passar isso para os seus alunos que estão
em formação, não é? Que estão naquele período de transição. Isso é bastante importante. Mal você pode ter certeza que não vai fazer, só vai fazer bem. Então, a gente coloca assim, viver a espiritualidade ecumênica, né, respeitando as crenças e sem adentrar em aspectos religiosos, mas viver isso também em sala de aula é um fator de sucesso para o professor e para o educando. Exatamente. Muito obrigada, professor José Olha, Carlos Jadon, por estar conosco. O microfone é aberto para suas considerações, algum ponto que o senhor gostaria de destacar. eu que agradeço, né? Eu fui pego assim de surpresa, recebi um e-mail e me convidando, eu fiquei muito feliz em poder ter essa oportunidade de falar para vocês, com vocês, né? E para o seu público, tá bom? Mu- Muito obrigado e quando quiserem, pode me contactar. Agradecemos muito. Conversamos no programa Educação em Debate com o professor José Carlos Jadon.